Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Candidaturas à presidência entram na reta final. Partidos têm até domingo para oficializar nomes e alianças. Até agora, 7 legendas já têm candidatos oficiais, mas nem todos conseguiram definir os vices. Temos de falar sobre suicídio. Novos casos em universidades chamam a atenção para a saúde, para a situação da saúde mental entre os jovens brasileiros. Identificar sinais de alerta e propor alternativas para a falta de sentido são o primeiro desafio. O Supremo Tribunal Federal começa audiências públicas sobre projeto que descriminaliza o aborto. A questão provoca debates acirrados em Brasília. No quadro Linha de Frente, as lentes revelam que quase sempre é ignorado nas grandes cidades. O projeto SP Invisível conta o roteiro da vida de quem mora nas ruas de mais de 40 cidades. Uma disputa por um lugar ao sol na Cidade Luz, artes plásticas de um lado e gastronomia do outro. As calçadas de Paris podem perder seus tradicionais pintores de rua. Hoje, na volta do Cine Esporte, um filme que mistura futebol e religião. E uma competição de carrinho de rolimã, que além de divertida, reúne pais e filhos na construção das engenhosidades na capital La Paz, na Bolívia. A gente começa a edição de hoje com um assunto pesado, difícil, mas importante, necessário. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens no Brasil, mas ainda é um tema frequentemente silenciado nas discussões em todos os níveis. Nos últimos meses, foram relatados casos em universidades públicas que reacenderam o alerta. Além do tabu, o suicídio deve ser debatido, entendido e evitado. Tomás é chileno e não tem família em São Paulo, onde cursa pós-graduação na USP. Para ele, a solidão e a cobrança do ambiente universitário às vezes pesam, mas não explicam os casos de suicídio no campus. Isso está muito ligado também a uma falta de sentido que se está vivendo hoje em dia, onde você tem as instituições, tanto instituições do Estado, instituições particulares, instituições da família, tudo tem perdido seu valor. Mas a verdade é que nos últimos 2 meses, 4 estudantes da Universidade de São Paulo se mataram. Foi criado, então, o Escritório de Saúde Mental, para entender e prevenir a questão. São muitas variáveis, né, que a gente tem que tentar estudar, compreender o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. E não reduzir apenas a uma exigência da universidade ou de determinadas unidades e disciplinas. E os casos se repetem Brasil afora. Ontem, houve um registro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e no mês passado, na Universidade de Brasília. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio já é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Aqui no Brasil, ela já é a quarta causa. Pais, professores e especialistas ainda tentam entender como chegamos a essa situação. Diante dessas adversidades que a vida traz para esses jovens, muitas vezes eles se frustram e aí a fragilidade e aí onde eles facilmente descartam a própria vida. E o que será preciso fazer para se evitar situações extremas? Estimular esse jovem a ter autoconfiança, a ter equipe, a ter amizades, mas amizades verdadeiras, reais. Essa não é a solução. Vamos dar uma notícia boa também de estudantes brasileiros. Eles fazem história, viu? Ganham medalhas em 2 Olimpíadas de Conhecimento realizadas em Praga, na República Tcheca. Foi um duplo ouro. Vinícius Armelin, de 17 anos, estudante de São Bernardo, e a cearense Ivna Gomes, de 16 anos, foram os primeiros jovens brasileiros a ganhar a premiação máxima na Olimpíada Internacional de Química. Outros 2 estudantes do Ceará garantiram uma medalha de prata e uma de bronze. Alunos de 76 países fizeram provas teóricas e práticas. Também em Praga, outro resultado recorde para o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística. Prata para o carioca João Henrique, de 15 anos, bronze para o paranaense Gustavo Palotti, de 17, e menção honrosa para o baiano Pedro Marinho, de 16. Outra medalha de bronze foi concedida para a equipe. Estudantes de cerca de 40 países participaram da competição. Estes resultados são um incentivo para todos os jovens brasileiros na busca por conhecimento, apesar das dificuldades.
Projetos para hortas urbanas crescem a cada dia em São Paulo. Só na Zona Leste já são 10 terrenos produzindo hortaliças e gerando renda para pequenos agricultores. Um grupo de consumidores da periferia de São Paulo leva para a mesa um alimento considerado ouro hoje em dia: verduras orgânicas colhidas na hora. Na periferia da Zona Leste, um portão se abre para um respiro verde. Lá, a dona Sebastiana usa os 60 anos de experiência na roça para cuidar do seu cantinho de horta. Aqui, graças a Deus, não tem veneno nenhum, sabe? A gente aproveita o que tem, faz a compostagem, põe na verdura e dá certo, com a graça de Deus. Porque a gente é mais um instrumento, sabe? O restante é a natureza que faz. Esse cultivo é feito em um dos 10 terrenos públicos e particulares emprestados a famílias que integram a Associação de Agricultores da Zona Leste. A gente faz uma distribuição de alimentos orgânicos na periferia, né, que pouca gente sabe que acontece. São alimentos saudáveis distribuídos aqui para a vizinhança, para as comunidades dos bairros, né? São vendidos aqui, mas enfim, é um ponto de acesso a alimentos saudáveis. Iniciativas como essa ajudam a garantir a chamada soberania alimentar, ou seja, o direito de comunidades definirem suas próprias políticas de produção, distribuição e consumo de alimentos. Além de fomentar a economia local, colocar o conceito em prática melhora a saúde das pessoas. Existe um consumo insuficiente de hortaliças, né, na alimentação do brasileiro. Então, essas produções locais, essa chamada agricultura urbana, né, onde você tem pessoas plantando hortaliças próximo dos consumidores, ela pode ser extremamente importante para a saúde. E com isso você pode prevenir doenças crônicas, você pode melhorar a nutrição de maneira geral da população. Estimular esse tipo de prática em áreas habitadas por pessoas com menor poder aquisitivo pode frear o avanço do consumo excessivo de ultraprocessados, que aumentou mais de 40% em 13 anos. E é uma das causas do crescimento da obesidade. 1 milhão de casos surgem a cada ano no Brasil. Os alimentos ultraprocessados basicamente são formulações de substâncias de muito baixo custo que a indústria coloca junto e adiciona também muitos aditivos nesses alimentos, para substituir a alimentação de verdade, para substituir as preparações culinárias, o arroz, feijão, as verduras, a carne que a gente consome todos os dias. Na casa da Luciana só entra comida de verdade. E boa parte é fruto das boas mãos de dona Sebastiana. Eu tenho certeza que é fresca, né? É bem fresca. Eu faço com confiança. Conforme a gente envelhece, o nosso corpo precisa lidar com o modo como a gente o tratou ao longo da vida. Um dos problemas que costuma acometer homens e mulheres é a perda de massa muscular, a sarcopenia. 3 vezes por semana, Luciano está aqui. Ele não abre mão dos exercícios físicos. 40 anos eu faço exercício. Faço exercício para o joelho e para o ombro e a cervical. Eu faço com orientação médica. Eu tenho que ter uma qualidade de vida melhor. É normal, acontece com todo mundo. Depois dos 30 anos, o corpo humano perde, em média, 1% de músculo por ano. Mas se além dessa perda de firmeza, a pessoa perde também funcionalidade, potência dos músculos, tem dificuldade para caminhar, sentar ou levantar, aí ela pode estar sofrendo de sarcopenia. Mais comum nas mulheres, essa condição costuma fazer uma dupla do mal com a osteoporose. As duas frequentemente se sobrepõem, tá? Tanto a sarcopenia como a osteoporose. A osteoporose confere um risco maior da pessoa quebrar o osso. A sarcopenia confere um risco maior da pessoa cair. O diagnóstico é feito tanto medindo a quantidade de músculos no corpo quanto checando a velocidade e a firmeza da marcha. Sedentarismo é uma das causas de perda de massa muscular. Outras causas poderiam ser os distúrbios hormonais, os hábitos alimentares. É possível prevenir se mantendo ativo e mantendo uma alimentação saudável. O tratamento é feito eliminando uma a uma as possíveis causas da perda de massa muscular. A pessoa é sedentária, vamos estimular a atividade física. A pessoa está ingerindo pouca proteína, vamos estimular uma maior ingesta proteica. Está com uma carência hormonal, a gente repõe. Então tem uma série de abordagens que a gente consegue fazer para melhorar isso daí. Agora a gente segue com o Noticiário Nacional. Depois de 11 dias de espera, a família da estudante de medicina Rainéia Lima poderá finalmente sepultar a filha. A jovem foi morta num atentado na Nicarágua, país em que vive uma série de protestos contra o presidente Daniel Ortega.
O corpo de Rainéia chegou ao aeroporto de Guararapes, no Recife, de madrugada. A família foi acompanhada por representantes do Itamaraty. A mãe da jovem mostrou o diploma de medicina concedido pela Universidade Americana, onde ela estudava em Manágua. Rainéia iria se formar no ano que vem. A estudante foi morta quando saía do plantão do hospital em Manágua. Ela dirigia o próprio carro e foi atingida por vários tiros. Para o reitor da universidade, um grupo de paramilitares é o responsável pelo atentado. O governo da Nicarágua diz que um segurança privado é o principal suspeito de ser o autor dos disparos, mas até agora nada foi esclarecido. O governo de Pernambuco encaminhou ao Itamaraty uma representação para ser ingressada na Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o órgão investigue o crime. Uma nova etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro prende um banqueiro acusado de fazer parte do esquema de corrupção do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Policiais federais chegaram de manhã nesse prédio no Leblon, na Zona Sul Carioca, para prender Eduardo Plas. Ele é ex-sócio do Banco Pactual e atualmente sócio da corretora Opus Participações e do Tag Bank, com sede no Panamá. O banco é relacionado ao esquema de corrupção que uniu o ex-governador Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista. O banqueiro mora em Londres, mas estava de passagem pelo Rio. Os procuradores descobriram que offshores do banqueiro, que são empresas abertas em paraísos fiscais, foram usadas para comprar joias por Sérgio Cabral na joalheria Gasterno e lavar dinheiro de corrupção. O valor chegou a 90 milhões de reais. A rede de joalherias assinou acordo de leniência e diz colaborar com as autoridades. Começam hoje no STF as audiências públicas para debater um assunto polêmico, a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. A relatora da questão no Supremo é a ministra Rosa Weber. Como o tema é polêmico, ela decidiu pedir esse debate. O STF deve ouvir 60 especialistas, entre médicos e religiosos. A ação proposta pelo PSOL defende a legalização do aborto até o 3º mês de gestação. A ação pede ainda a suspensão de inquéritos policiais, prisões em flagrante e processos em andamento relacionados ao assunto. Hoje, o aborto é permitido nos casos de estupro, risco de morte da mãe e gestação de bebês anencéfalos. Fora desses casos, a pena para a mulher que aborta é de 3 anos de prisão. E para as pessoas que executam os procedimentos, até 4 anos de detenção. Depois da audiência pública, a ministra Rosa Weber vai liberar a ação para julgamento pelo plenário do STF. Temporada de convenções partidárias para a escolha dos candidatos ao Palácio do Planalto entra na reta final com novos nomes na disputa. O MDB oficializou nesta sexta-feira em Brasília o nome do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro Henrique Meirelles como candidato à presidência. O evento teve a participação do presidente Michel Temer. Promessas de crescimento econômico e reformas foram o foco do discurso de Meirelles, que ainda não tem definido o nome do vice. Já para os tucanos e para a Rede Solidariedade, a novela do vice terminou. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, desistiu da candidatura ao Senado e aceitou o convite do PSDB para integrar a chapa do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Marina Silva, da Rede Solidariedade, anunciou que seu vice será o ex-deputado do Partido Verde, Eduardo Jorge. O prazo para os partidos realizarem convenções para definir nomes ou fazer alianças termina neste domingo. Amanhã, sábado, 5 partidos fazem convenção para definir candidatos à presidência da República. O PT deve lançar o ex-presidente Lula. O PSDB confirmará Geraldo Alckmin. A Rede vai lançar Marina Silva. O Podemos, Álvaro Dias. E o Patriota, Cabo Daciolo. No domingo, último dia do prazo, o PSB e outros 2 partidos fazem convenções, mas não está previsto o lançamento de candidatos. A gente vai para as notícias do esporte com uma modalidade, quer dizer, até tem uma modalidade olímpica parecida, bobsled, né? Carrinho de rolimã, é isso? Carrinho de rolimã. Você provavelmente brincou muito de carrinho de rolimã, você, a Ana também? Eu desci umas ladeirinhas ali. Eu não. Não? Ah. Mas sempre via. Eu morei no interior, cheio de ladeira, o pessoal adorava, né? Eu aprendi. Exatamente, né? Exatamente. Unhas ficavam pretas, tampões, isso aí, olha, realmente é uma coisa incrível. Na Bolívia, o negócio é levado a sério, né? No entanto, assim, na verdade, é uma tradição, a gente vai ver, é uma competição que acontece lá desde 1950. Vamos dar uma olhada como é que é.
Centenas de crianças e pais que ainda são jovens no coração foram às ruas de La Paz para uma corrida de carrinho de rolimã. Normalmente associada à vida suburbana nos Estados Unidos, essa versão boliviana tornou-se um evento regular para as famílias locais em La Paz desde 1950. Juntando várias peças de reposição, os pais e filhos trabalham em equipe para construir os seus veículos. Nesta corrida, não é apenas esse carrinho mais rápido que vence. Os prêmios também são concedidos pela engenhosidade e design dos veículos. A versão de La Paz da corrida de rolimã tem dificuldades adicionais. A cidade fica a quase 3.700 metros acima do nível do mar. E aí, dá para encarar? Já é um pouco mais gourmetizado esse aí, né? Já um carrinho de rolimã já não é tão mais das antigas. Primeiro haja fôlego, né? Mas altitude, é diferente, né? Do rolimã que a gente conhece. Daqueles lá mais tradicional, só na tabona, assim. Ó, agora a gente vai para os gols da rodada desta quinta-feira. Teve árbitro de vídeo de novo, revertendo decisão pela primeira vez na história. Teve futebol feminino também, vamos ver os gols. A seleção feminina do Brasil se despediu do Torneio das Nações. As brasileiras foram goleadas de virada por 4-1 pelos Estados Unidos, que ficaram com o título. Tierna Davidson fez contra para o Brasil. Rose Lavelle empatou. Julie Hertz virou a partida ao completar cruzamento livre na segunda trave. E Tobin Head aumentou o placar. Alex Morgan sacramentou o resultado. Final 4-1. Pela Sul-Americana, o São Paulo foi surpreendido pelo Colón da Argentina, apesar da superioridade tricolor durante o jogo. No segundo tempo, Fritzler acertou uma pancada de fora da área. O Palmeiras foi a Salvador e empatou com o Bahia em 0-0. O VAR, o árbitro de vídeo, entrou em ação. Arthur foi derrubado por Gregory. Pênalti, cartão vermelho. O árbitro Anderson Daronco conversou com Leandro Voaden. A decisão foi revertida. O vermelho virou amarelo. O pênalti foi mantido. Bruno Henrique mandou no travessão e depois Daverson recebeu o vermelho depois de uma cotovelada que o juizão não viu e foi avisado pelo VAR. Hoje à tarde, o técnico Felipão deve ser apresentado. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente com o cineasta André Soler, um dos criadores do movimento SP Invisível. A ideia é simples, fazer com que cada um de nós possa enxergar os moradores de rua através das histórias de vida deles. São 4 anos de projeto com mais de 800 relatos e a iniciativa se expandiu para 42 cidades. Eu sou André Soler, cofundador do SP Invisível, sou formado em cinema. O SP Invisível é um movimento social que conta a história de pessoas em situação de rua na internet. Porque a gente queria dar visibilidade para elas. A gente via que elas tinham uma história. A gente percebeu isso e o preconceito estava justamente nisso, em que as pessoas não viam aquelas pessoas ali e julgavam sempre elas por achar que elas estavam ali porque eram vagabundas ou porque eram sujas, enfim. Mas na verdade elas têm uma história, elas têm um porquê tá ali. O que a gente vê em comum nessas histórias é que eles tiveram uma perda muito grande, né? Uma perda familiar, uma perda de trabalho, às vezes. As pessoas que me tratam mal, que me julgam mendigo, que falam mesmo, essas pessoas, simplesmente eu falo isso. Hoje eu sou mendigo, amanhã eu posso ser uma pessoa que você nem vai imaginar que eu não sou. A gente quer se tornar uma ONG, a gente tem feito ações sociais porque a gente percebeu que aquele contato só no Facebook e no Instagram não era suficiente. Quando a gente, como sociedade, olha para essas pessoas de uma maneira diferente, o governo também vai olhar e a gente vai começar a tratar essas pessoas de uma maneira diferente. A gente espera que elas se sintam cada vez mais acolhidas e felizes. A seguir, uma disputa por um lugar ao sol na Cidade Luz. Embate entre artes plásticas e gastronomia, o charmoso bairro de Montmartre pode perder os tradicionais pintores de rua. A gente volta já, não sai daí. Uma dica para aproveitar música clássica em família. O Teatro Municipal apresenta o espetáculo Estação Vila Lobos. O repórter Eduardo Campos tem as informações para a gente direto de lá. Boa tarde, Eduardo.
Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde a todos. Pois é, esse espetáculo faz parte da série Meu Primeiro Municipal, que traz a mistura de música e poesia. Esse espetáculo que você vê o ensaio aqui agora conta a história e a vida do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. A direção cênica é do Cássio Escapim, grande conhecido da TV Cultura. Cássio, o que o público vai poder conferir nesse espetáculo? Olha, como já diz, o projeto é Meu Primeiro Municipal, Estação Villa-Lobos. Além deste prédio maravilhoso que o pessoal que não conhece pode conhecer o Teatro Municipal, vocês vão conhecer um pouco dessa obra maravilhosa e emocionante e brasileiríssima do Heitor Villa-Lobos. Então venham que vocês vão ver um espetáculo maravilhoso, sensível e emocionante, muito, muito, muito brasileiro e feito com muito carinho. E vale para todas as idades? Vale para todas as idades, vai dos pequenininhos às titias, às mamães, os papais. É um espetáculo que a gente vai poder ver em família e se divertir muito e sair com uma coisa muito importante, que é um pouco da noção da obra grandiosa que o Heitor Villa-Lobos deixou pra gente. Muito bem, obrigado, Cássio, pelas informações. O espetáculo acontece amanhã aqui ao meio-dia no Teatro Municipal, fica na Praça Ramos de Azevedo. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria com até 2 horas de antecedência, viu, Ana? Uma boa dica para o final de semana. Ótima dica, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Alto. Para as notícias internacionais, o atual presidente em exercício do Zimbábue venceu as eleições por pouca diferença e o candidato da oposição rejeita o resultado. Hoje pela manhã, nas ruas de Harare, a capital do Zimbábue, os opositores do atual presidente, Emmerson Mnangagwa, se declaravam desapontados com a vitória dele. De acordo com os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral, ele conquistou 50,8% dos votos, contra 44,3% recebidos pelo líder da oposição, Nelson Chamisa. O vencedor é um ex-chefe da espionagem que assumiu a presidência após destituir Robert Mugabe num golpe em novembro do ano passado. O resultado mostrou uma divisão na sociedade do Zimbábue e a interferência das Forças Armadas. A polícia chegou a invadir a sede do MDC, o partido de Nelson Chamisa, alegando que procuravam armas e granadas e prendeu 16 pessoas. O líder do Movimento para a Mudança Democrática, Nelson Chamisa, alegou que seu partido não pôde fiscalizar a apuração e rejeitou o resultado dessa, que foi a primeira eleição presidencial no país após a queda do ditador Mugabe. Hoje cedo, Chamisa convocou uma coletiva de imprensa, mas o evento não aconteceu porque a polícia chegou. Gritando "fora, fora", os soldados cercaram e afastaram os jornalistas do local, interrompendo o evento sem dar explicações. O governo da Colômbia divulga um balanço com mais de 260 mil mortos em 6 anos de conflito com grupos paramilitares. E o processo de paz vai depender do novo presidente que na semana que vem assume o comando do país. Numa entrevista no centro de imprensa da cidade de Havana, em Cuba, Pablo Beltrán, do grupo rebelde ELN, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, declarou que espera a posse do novo governo eleito de Iván Duque para conversar sobre o processo de pacificação na Colômbia. Um novo balanço do governo colombiano revela que em 6 décadas de conflitos, mais de 260 mil pessoas morreram. De acordo com o Centro Nacional da Memória Histórica, mais de 80% eram civis, vítimas de grupos militares, além dos 46 mil combatentes mortos. E dos mais de 80 mil desaparecidos, mais de 70 mil jamais foram encontrados. O governo da Colômbia e a guerrilha ainda não chegaram ao acordo de paz com o atual presidente Juan Manuel Santos. Uma nova etapa de negociação será com Iván Duque, que na próxima terça-feira assume o governo do país. Cine Esporte de hoje é bem humorado e mistura futebol e um pouco de religião, se é que é possível isso. Vem aí o Santo Time, vamos ver. Uma comédia que mistura futebol, um seminário e uma boa dose de bom humor. A história se passa em uma cidadezinha na Espanha, quando um padre, um tanto quanto fora do eixo, é designado para treinar um bando de monges descoordenados para um campeonato de futebol. É a chamada Champions do Clérigo. E ganhar é a única opção, já que o mosteiro deles pode virar um hotel. Tem boas referências do mundo da bola. Diverte, com piadas simples e sem muitas pretensões. No final, tanto quanto estabanados, eles chegam a Roma para jogar a final contra o time do Papa. Será que Deus ajuda? Ramón, criatura, eres tú, coña. Tú mira y aprende. Uma disputa por um lugar ao sol na Cidade de Luz. Artes plásticas de um lado e gastronomia do outro.
As calçadas do charmoso bairro de Montmartre, em Paris, podem perder seus tradicionais pintores de rua. Há décadas que os artistas parisienses trabalham nas ruas do bairro de Montmartre, maravilhando os turistas com seus trabalhos. Mas agora, pintores e caricaturistas ameaçam recolher seus cavaletes e telas e se mudar para outro lugar onde não precisem dividir o espaço, como tem acontecido numa concorrência com cafés e restaurantes. O pintor Midani Barque, de 70 anos, é um dos 300 artistas que ocupam as calçadas da região e diz que pintar agora está quase impossível, porque eles estão trabalhando quase na sarjeta. Os pintores de Montmartre ocupam a região desde o final do século XIX e entre eles já esteve até o espanhol Pablo Picasso. Os pintores dividem 140 lotes de 1 metro quadrado num dos pontos mais altos de Paris, perto da igreja do Sacré-Cœur. Mas com o aumento no fluxo de milhares de turistas na área, eles vêm sendo espremidos pelos bistrôs e cafés num dos pontos mais valorizados do mundo. Quem dera todas as disputas por terra fossem assim. Né? Verdade. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Bom fim de semana. Nos vemos na segunda. Até lá. Bom fim de semana. Tchau.